Em menos de uma semana depois do ato contra o desmonte da educação, o Festival Lula Livre reúne milhares de pessoas em São Paulo em luta pela democracia do país. O evento reuniu cerca de 80 mil pessoas que acompanharam cerca de 30 apresentações musicais na Praça da República, região central da capital paulista. Para falar mais sobre essas mobilizações populares, eu converso com o comentarista político João Caires. Boa noite, João. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Tudo bom? Boa noite, tudo bem. João, como que você analisa essas manifestações expressivas, principalmente essa que ocorreu ontem? Bem, antes de analisar, até queria falar uma coisa engraçada, né? Percebendo como a audiência da TVT tem aumentado. Então, eu tenho ido nesses atos, como estive domingo agora, as pessoas reconhecem, falam, te vejo você, vejo o Feijó, e teve uma pessoa muito especial, que é uma senhora de 92 anos, Dona Odete, que ela assiste todo dia. E o filho dela que me contou, veio perguntar de mim, a gente começou a conversar, achei muito interessante. Então, mandar um abraço para a Dona Odete, que nos assiste todos os dias aqui, né? O ato eu achei que foi fantástico, eu estive lá mesmo com a chuva, aquele lamaçal que tem lá na praça. Porque teria inibido muita gente, mas sim, não, foi o contrário, né? Muito pelo contrário. Então, a estimativa de um público de 80 mil pessoas, foram praticamente 40 atrações, né, entre artistas, bandas, né? Um evento, achei que foi muito bom. E o que eu percebi, circulando até para poder comentar aqui, você vê um público jovem, diferenciado, não é um público que você vê que é sempre da militância, às vezes sindical ou de um partido político. As imagens ilustram bem o que você está falando, viu, João? Exatamente. Aí eu achei muito interessante. E pessoas de várias idades, né? Jovens, idosos. Crianças, conversei com pessoas que vieram de caravanas, né? Vi um pessoal de Itu, né? Dos sindicatos metalúrgicos de Itu vieram para cá, pessoas de Campinas, de várias regiões, várias regiões do estado, fora de São Paulo também estiveram lá. Então percebo que essa iniciativa, esse é o terceiro já ato Lula Livre, que os artistas estão fazendo, e com grande coragem, né, no momento que nós estamos vivendo, de boicote à cultura, né, onde o governo tem perseguido alguns artistas. Então é louvável a postura deles, e o tempo inteiro, desde o início até o fim do show, do evento, se falando discursos em defesa do presidente Lula, que é um preso político, e acho que isso tem crescido. Eu tenho acompanhado, conversado com algumas lideranças de outros países, de outros sindicatos também, que estão se incomodando com isso. Eles estão começando a organizar em Madrid, inclusive eu conheço uma pessoa do núcleo do PT de Madrid que tem comentado isso, em Portugal, agora na Inglaterra, e o pessoal está tentando pegar alguns artistas progressistas para ver se eles têm aquele mesmo sentimento como foi com Mandela no próprio Estados Unidos. É lógico que a questão do Mandela nos Estados Unidos tinha um movimento negro por trás, e como o Mandela era negro, de um país africano, tinha um apelo maior. Mas estamos conversando, eles falaram, mas também tem um apelo, o Lula pediu perdão à África, o Lula implantou as cotas, que deu oportunidade para os negros brasileiros poderem acessar a universidade, entre outras coisas, e isso está começando a sensibilizar outros lugares do mundo, e a gente pode ser surpreendido com alguns shows Lula Livre de forma internacional, tipo com um Bono Vox do U2, o Roger Waters mesmo, que esteve aqui e já confessou que o Lula é um preso político. E isso vem crescendo, né? Bom, a gente percebe também que os atos não são só aqui no Brasil, né, João? São fora também. A gente, às vezes aqui no jornal, a gente sempre está mostrando alguns grupos que se reúnem para dizer Lula livre, enfim, todos os casos de desmonte que acontecem no Brasil. Você acredita que isso já é uma percepção das pessoas do que está acontecendo aqui, que o Lula é um preso político? Sim, até pela postura do nosso atual presidente, né? Eles têm visto que as pessoas, desde quando começou o governo, agora não se apresentou nada, é sempre o mesmo discurso, que sem reforma da presidência parece que o mundo vai acabar, sendo que a gente tem cortes na educação, cortes na saúde, né? Vimos a reportagem agora, tirou mais médicos e não colocou nada no lugar, a população sem nada. Prometeu várias coisas e está fazendo justamente o contrário. Então a população está começando a abrir os olhos, o desemprego tem aumentado com a reforma trabalhista que o próprio Bolsonaro, como deputado, aprovou, a emenda constitucional 95, que foi aprovada por Temer, também apoiada por Bolsonaro, tem gerado um problema grave nos municípios e nos estados e está piorando a situação. E aí a gente faz um paralelo, hoje teve um evento com o professor Beluso lá na CUT, vocês fizeram uma reportagem aqui, e ele comentou também um paralelo com os anos 20, 30 da Grande Depressão, com o que está acontecendo no mundo hoje, em especial no Brasil, e eu até fiz uma pergunta, né, comparando que o presidente Hoover, anterior ao Roosevelt, fazia política igual o que eles estão fazendo agora, e só piorou a situação.
E aí, quando o Franklin Delano Roosevelt entrou, ele fez o chamado New Deal, que era um acordo onde o governo começou a investir em estradas, rodovias, eletrificação, né, das cidades, coisa como o Lula fez com o programa Luz para Todos, e que esse governo está fazendo ao contrário, justamente levando o Brasil para um caminho pior. E a história da reforma da Previdência, que ele diz que vai tirar 1 trilhão de economia, esse 1 trilhão vai sair da economia, não vai circular, então vai piorar a situação, e justamente dos mais pobres. E o mais engraçado, que na fala dele, do senhor Paulo Guedes, ele diz que esse dinheiro não vai para investimento, vai para cobrir a transição das duas previdências. Um absurdo. Falar em Previdência, você acredita que os atos que ocorreram dia 15 de maio, esse agora dia 30, Lula livre, é um aquecimento para o grande greve geral que vai acontecer no dia 14 de junho contra a reforma da Previdência? Nós tivemos também no dia 22 de abril, né, um ato na Paulista também com foco Lula livre, mas que foi pegando essa questão da reforma. As centrais sindicais estavam lá também arrecadando os abaixo-assinados, e isso tem sido um crescente. Então veio dia 22 um certo tamanho, depois veio dia 15 bem grande, dia 30 também bem grande, né? Teve um contraponto aí no dia 26, mas não foi o que o governo esperava, não foi algo para se desprezar, mas foi bem menor do que eles esperavam. E agora mais um ato Lula livre, dia 14, eu tenho andado, circulado aí o estado, conversando com várias pessoas, conversando com os sindicatos para saber como é que está isso, inclusive amanhã vou acompanhar uma plenária das centrais sindicais, que será no Sindicato dos Químicos, lá de São Paulo, porque a organização está caminhando de vento e popa. Eu acredito que, uns 5 dias antes do dia 14, a gente vai ter um sentimento muito forte de como será essa greve. O que eu tenho sentido é que será tão grande como aquela de 28 de abril de 2017. E é interessante que não são só trabalhadores, é o Brasil todo que tem. É o Brasil todo, porque nessa pauta da Previdência também entrou agora a pauta dos cortes na educação, que os jovens estão sentindo muito. E nos atos que eu participei também, a coisa mais interessante é você ver adolescentes de 14, 15 anos participando de manifestações, inteirados, querendo saber, os jovens dos institutos federais, que são, os caras falam tanto em escola privada, mas as melhores escolas do Brasil, nos rankings, são os institutos federais, né, as próprias escolas militares. E como eu falei outro dia aqui, tem escolas no Piauí, que o governo do Piauí tem feito tantas melhoras na escola pública, que as escolas privadas estão fechando porque a população está escolhendo a escola pública. Então, esse é o caminho. Você acha que a população como um todo agora está acordando, João, para poder enxergar os desmontes que estão acontecendo no país? Eu acredito que sim. É um processo de formação, até porque foram vários anos a grande mídia, e depois com essa história do fake news espalhando um monte de mentiras. Então muitas pessoas começaram a ficar desacreditadas de tudo, um ataque total à classe política, né? Como se os políticos fossem culpados por tudo. Então quando você ataca a classe política, sobra a ditadura. Então, é que se as pessoas reclamam dos políticos, ele que seja o político que ele quer que ele que seja. Eleja as pessoas, fiscalize os seus candidatos, como agora. Sim. É uma coisa que eu percebi, que saiu um site chamado Na Pressão, onde você entra e você faz uma pressão sobre os deputados. Lá tem todos os WhatsApps, os telefones dos deputados, e as pessoas podem fazer isso no deputado que você votou ou no que você pensou em votar, né, no seu senador, e fazer uma pressão. Se você é contra essa reforma, o tipo de reforma que o governo vai fazer, que, ao meu ver, não é nenhum tipo de reforma, é uma destruição do sistema de seguridade social que foi criado com a Constituição de 88. Então, as pessoas participem. A gente tem um site, procure no Google, Na Pressão. É muito interessante, achei muito legal essa iniciativa das pessoas que fizeram esse site. Perfeito. João, obrigado, pela sua participação hoje aqui no seu jornal. Por nada. Até a próxima. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.